Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. O que seria o VAR nas Escrituras? Quem pode saber da verdade? Como eu posso convidar a revelação pessoal? Quais são algumas linhas sobre linha que eu posso usar para receber revelação pessoal? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Agora nós vamos estudar essa semana a segunda parte da aula do Vem Segue-me de Salmos. E eu gostaria só de lembrar aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, ative o sininho e compartilhe com as pessoas que você gostaria. Eu gostaria de continuar essa segunda parte da aula em relação ao que nós falamos na primeira. Na primeira parte, nós aprendemos lá e eu compartilhei com vocês uma técnica, para um domínio de ensino que é a corrente de escritura. E exatamente sobre o assunto do livro de Mórmon. Então vamos lembrar lá que nós vimos a escritura: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram, e a verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Então nós vimos lá na primeira parte da aula uma corrente de escritura sobre o livro de Mórmon, onde nós podemos ensinar para as pessoas porque nós acreditamos também que a Bíblia e o livro de Mórmon são testemunha uma da outra, porque a Bíblia fala do livro de Mórmon. Então, nós podemos também fazer a pergunta: o que podemos aprender com a restauração da Igreja de Jesus Cristo? Porque juntamente com isso, quando Joseph foi chamado para ser o profeta da igreja, o Senhor então fez com que ele traduzisse o livro de Mórmon das placas de ouro, que eram registros que foram preservados, escondidos pelo povo nefita, até chegar um momento que aí, lendo o Novo Testamento, nós vamos aprender e entender de que houve uma apostasia, ou seja, um afastamento da verdade da terra, e a autoridade de Deus também foi tirada. Então, nesse período da apostasia, que Paulo ensina lá em 2 Tessalonicenses, ele fala que haveria uma operação do erro, ou seja, houve apostasia por causa da iniquidade, o povo matou os apóstolos e os discípulos que tinham autoridade, e por causa disso, esse momento, esse tempo de apostasia ficou na terra, onde as pessoas não tinham mais a autoridade de Deus. E aí então o Senhor, como no propósito do Senhor, como ele disse, haveria uma operação do erro. E aí então, nesse momento da restauração da igreja, foi que aconteceu, ou que podemos entender que se encerrou a apostasia e houve a operação do erro. E aí então o Senhor, porque se fala restauração, porque não foi criada ou fundada ou inventada, mas apenas foi restaurada nos mesmos moldes e organização da igreja primitiva, quando Cristo veio e organizou a igreja com um profeta e 12 apóstolos e todas as partes importantes e ordenanças foram restauradas. E eu gostaria de hoje pegar aqui a parte da história de Joseph Smith, que tem a ver com essa misericórdia e a verdade que brotaria da terra, E a justiça iria olhar desde os céus. Então, eu gostaria só de fazer um comentário sobre o VAR, Na verdade, quem assiste esporte, futebol principalmente, nós sabemos que o VAR é um recurso, em que o juiz que está apitando o jogo, ele tem para verificar se houve uma falta, ou se a falta era para cartão ou não, ou qual é a decisão, ou melhorar a decisão do juiz. Então, usando isso no lado espiritual, eu gostaria de, então, o VAR para as escrituras seria a verificação autêntica das revelações. É o VAR espiritual. Onde nós podemos, independente de onde nós vamos ouvir, aprender, e nós vamos saber por nós mesmos, usando o VAR. Ou seja,
Nós vamos fazer uma verificação autêntica das revelações. De que maneira? Estudando as Escrituras, buscando saber por nós mesmos, como nós aprendemos, e estamos falando muitas vezes sobre isso, a importância de aprendermos por nós mesmos. E nós vamos ver isso também, que o profeta Joseph Smith também fez isso. E essa, na verdade, verificação também, além das Escrituras, palavras dos profetas, nós temos também a revelação pessoal. Então, normalmente acontece isso aqui, né? O juiz vai até o aparelho do VAR, ele vê novamente a jogada e toma a melhor decisão. Para nós, no sentido espiritual, a verificação autêntica das revelações é nós buscarmos na Bíblia o guia de estudo, livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, o livro Pregar meu Evangelho e nas liarronas, onde tem os discursos das conferências gerais. Então esse poderia ser um recurso nosso, né, para verificar a autenticidade das revelações. Então quando há uma dúvida, né, então nós podemos fazer aquele quadradinho, né, pedindo o VAR, e eu vou verificar isso. E isso é buscar por si mesmo, saber a verdade por si mesmo, né? Então eu gostaria de usar aqui a história do profeta Joseph Smith e tudo o que começou, né? Eu até tenho um quadro aqui atrás que vocês estão vendo. Esse quadro foi um senhor que, quando eu servi como missionário de tempo integral na cidade de Fortaleza, e nós ensinamos, eu e meu companheiro ensinamos um senhor que ele fez para nós. Essa é uma foto que naquela época os missionários usavam, na verdade, o flip chart, que era uma pasta com as fotos onde a gente ensinava as lições, ou na época que nós chamávamos de, na verdade, palestras. E eram lições também, claro. E aí, essa foto que nós tínhamos lá, ele pediu para mim, olha, você pode me emprestar essa foto? Eu quero fazer um quadro, porque ele era professor numa escola e ele fazia essas esculturas em madeira, e ele fez para mim e para o meu companheiro. E então ele usou essa foto da lição que nós estávamos dando, com a foto de Joseph, quando nós estávamos falando de Joseph, e ele fez e me presenteou, e eu tenho até hoje isso como recordação. E na verdade, né, vamos lembrar uma das primeiras lições no início do Vem Segue-me sobre não adorar outras imagens, né? Então lembra que eu falei, não há nenhum prejuízo, ou que não possa, ou que nós não podemos ter uma imagem num quadro, né? E esse aqui é um quadro, na verdade, talhado na madeira, né, por um profissional, e é uma fotografia, né, que nós temos do profeta Joseph. Mas isso não quer dizer que eu adoro ele, né, como um Deus e acima do Deus verdadeiro. Então, de nós termos isso como lembrança, né, como algo bonito para apresentar, mas não como adorar. Então, aquela aula que nós vimos, não adorar outros deuses, né, e dos 10 mandamentos e tudo, cabe aqui também um princípio, aproveitando aqui o quadro que está aqui atrás. E vamos ver então o que levou Joseph a na verdade, buscar essa verdade e querer saber por si mesmo, né? Então vamos lembrar aqui da história. Se nós abrirmos a história de Joseph Smith, nós vamos ver que havia muitas igrejas e cada uma dizia: eis aqui a verdade, eis ali a verdade. E Joseph era um rapaz de 14 para 15 anos, e ele então, a família toda dele estudava as escrituras, a Bíblia e tudo, e então ele queria saber qual daquelas igrejas, cada um falava que tinha verdade, que tinha isso, e ele então, como era uma pessoa que estudava as escrituras, então certa vez ele estava estudando essa escritura de Tiago 1,5, né, onde nós conhecemos, e então ele estava lendo a escritura, e a escritura diz o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe dada. Então, quem é que pode saber da verdade? Quem é que pode buscar revelação e saber? Como nós falamos na aula anterior, o Moroni 10, né, que é um convite para as pessoas orarem para saber se é verdade ou não. Então, quem é que pode saber da verdade?
como a escritura de Tiago diz. Se algum quem, qualquer pessoa, não precisa ser membro da igreja, qualquer pessoa, independente da sua crença, ou mesmo se ele frequenta alguma igreja, o Senhor está dizendo, ó, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E aí diz que dá a todos liberalmente. Então ele não faz acepção, ele dá liberalmente. Se a pessoa orar honestamente, com desejo, o Senhor sabe que ele está buscando a verdade, e diz lá, ele dá liberalmente. E sem repreensão. Né? Então, o que é esse sem repreensão? Que qualquer pessoa, Deus não vai repreender ela por ela estar buscando a verdade, querendo saber se é verdade ou não, ou onde está a verdade. E aí ele diz, e ser-lhe-á dada. Né? E até nós podemos ver no 6, só que ele diz, né? Porém, peça com fé e não duvidando. Né? E aí ele ensina, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, né? Que é levada pelo vento. Então ele diz, olha, se for pedir honestamente, como lá em Moroni 10 fala, né? De nós orarmos de uma forma honesta, né, e com real intenção, ou seja, buscando a verdade, peça a Deus, e ele diz, e vai ser dado. Né? E Joseph fez isso, pela confusão toda que tinha na época, ele fez isso. E aí então, ele aceitou o desafio de Tiago, né? Tiago está falando, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E aí então ele procurou um lugar reservado, né? Então nós aprendemos que para receber revelação, e Deus ele não revela as coisas de uma vez só, como lá em 2 Nef 28, 30, ele fala que é linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. E então nós vamos aprender hoje aqui 8 linhas sobre linha, que levou Joseph, pelo exemplo de Joseph, nós podemos identificar essa linha sobre linha que pode nos ajudar também a buscar revelação pessoal. E eu gostaria então de compartilhar. E isso está na história de Joseph. Né? Praticamente, acredito que a maioria dos membros da igreja sabe de cor relatar a história de Joseph. E linha sobre linha. Então vamos ver quais foram algumas linhas sobre linha que ajudou Joseph a receber a revelação que ele buscou. A primeira linha sobre linha, vamos ler, que está lá no versículo 10 de Joseph Smith História, diz lá, em meio a essa guerra de palavras e divergência de opiniões, muitas vezes disse a mim mesmo, que deve ser feito? Quem dentre todos esses grupos está certo, ou estão todos igualmente errados? E se algum deles é correto, qual é e como poderei sabê-lo? Então essa é a primeira linha que eu gostaria de colocar aqui, linha sobre linha. E a primeira linha aqui que nós aprendemos, que com o exemplo de Joseph, é fazer perguntas específicas. Então, qual era a situação dele? Todo mundo dizia que tinha verdade. Então ele foi específico, ele falou, qual dessas igrejas é verdadeira? Se todas estão erradas, ou se tem uma correta, qual é? E como eu posso saber? Então, uma das primeiras linhas que nos ajuda a receber revelação é fazer perguntas específicas. Então, quando nós estamos estudando a Escritura, ou quando é ensinado uma doutrina e eu quero saber por mim mesmo, eu começo a fazer perguntas específicas. E vou buscar as respostas, estudando a Escritura, orando e tudo mais. E então, fazer perguntas específicas convida à revelação. E Joseph fez 3 perguntas, né? Que foram feitas antes de acontecer a primeira visão. Lembrando, né, que é uma coisa importante, que Joseph não foi, ele escolheu um bosque perto da casa dele, que ele identificou e como um lugar tranquilo, que ele poderia estar sozinho e fazer exatamente o que Tiago falou, né, pedir com fé. E então ele foi lá disposto a ter uma resposta. Ele não entrou lá dizendo para Deus, eu quero ser um profeta, eu quero restaurar a igreja. Ele não foi com esse propósito. O propósito dele era encontrar uma resposta para as perguntas dele. Então vamos lembrar qual é a primeira linha que nós aprendemos aqui? Fazer perguntas específicas. Então nós vamos aprender 8 linhas sobre linhas hoje, tá bom? Talvez vocês identifiquem outras, mas 8 linhas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então a primeira linha
é fazer perguntas específicas. A segunda linha nós vamos encontrar no versículo 11, José Smith História. No versículo 11 diz: em meio à inquietação extrema causada pelas controvérsias desses grupos religiosos, li um dia no Epístola de Tiago, primeiro capítulo, versículo 5, o seguinte, conforme nós já vimos: se algum de vós tem falsa sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, sem repreensão e sem lhe dada. Então a primeira linha é fazer perguntas específicas. A segunda linha, que é um exemplo que Joseph nos deu, é buscar respostas em fontes seguras. Então talvez nós na verdade tenhamos perguntas específicas e a próxima linha seria buscar em fontes seguras. Então hoje em dia nós temos a facilidade da informação rápida, né? E a internet, embora nos ajude a encontrar muitas coisas, também ajuda a atrapalhar muitas coisas, confundir. Então, se nós formos buscar ou termos na nossa mente de que a internet é a resposta mais segura, eu garanto que não é. Que nós vamos encontrar coisas boas e também coisas contrárias ou ruins e não vai te ajudar em nada na sua pergunta específica. Então, buscar respostas em fontes seguras. Então, buscar as respostas para as perguntas em fonte segura de verdade, né? Ou seja, as escrituras, os profetas e a revelação pessoal. Você quer uma forma mais segura do que você saber por você mesmo? As outras escrituras, as palavras dos profetas, nos ajudam, nos amplia visões, mas quando você busca a revelação pessoal, ninguém mais tira isso de você quando você recebe, quando você sabe por você. E eu gosto muito dessa frase que diz: quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Por isso que nós temos que ser específico. Bom, eu quero saber sobre a doutrina da ressurreição. Então você tem que buscar tudo sobre, não só a revelação pessoal, mas estudar todas as escrituras, porque você tem um foco, né? Ou seja, quem não sabe o que busca, né, não vai identificar quando achar. Agora, se você tem na mente, eu quero saber sobre isso, então você já tem um foco onde você, ao estudar, vai identificar aquilo. Então, eu quero saber sobre isso, e você vai buscar. Fontes seguras são fontes inspiradas, corretas, né? Então, muito cuidado ao buscar essas respostas, ok? A primeira linha, então, que nós vimos é fazer perguntas específicas. A segunda é buscar as respostas em fontes seguras, ok? Linha sobre linha, preceito sobre preceito. A terceira está no versículo 12. Então, lá no versículo 12, a terceira linha, né, que nós podemos aprender é: jamais uma passagem de escritura penetrou com mais poder no coração de um homem do que essa. Que é 1 Tiago, que ele está servindo. Quando ele estudou profundamente, ele diz que aquilo impactou ele. E diz: naquele momento, no meu, pareceu entrar com grande força em cada fibra do meu coração. Aí ele fala: refleti repetidamente sobre ela, tendo consciência de que se alguém necessitava da sabedoria de Deus, era eu. Então ele tinha uma dúvida. Quando ele leu a escritura, quer dizer, ele tinha uma pergunta específica, ele buscou a resposta em fonte segura, e aí então ele refletiu repetidamente. Não foi uma leitura rápida e falar: entendi, ou eu vou fazer depois. Mas aquilo impactou ele de uma forma que aí então vem a terceira linha sobre linha. Refletir, meditar repetidamente. O que é que Tiago está querendo dizer com isso? Né? Porque ele disse que ele leu lá, e Tiago fez um desafio que impactou ele. Ele falou: o que de verdade ele quer dizer com isso? Eu já em alguns vídeos até, nós estudamos algumas maneiras mais eficazes de estudar as escrituras, e uma delas é o que nós chamamos das 3 leituras de poder ou eficaz. Ou seja, você vai ler a primeira vez para entender o contexto, a segunda vez você vai buscar identificar coisas que você quer saber, que você não viu na primeira leitura, e a terceira leitura você vai buscar identificar coisas que você não encontrou nas duas primeiras leituras. Então isso é repetidamente, meditar, refletir. Então a terceira linha é refletir, ponderar e planejar, né? Então você
estudando, você vai entender isso. Perguntar ao Senhor para agir da maneira do Senhor, né? Então, essa é a terceira linha. Quando você vai refletir repetidamente, ponderar, meditar e aí planejar. E aí você vai buscar a resposta por você mesmo, né? Talvez como revelação pessoal, por exemplo. Então, vamos lembrar da primeira linha? Primeira linha é fazer perguntas específicas. Segunda linha, buscar respostas em fontes seguras. A terceira linha é refletir, ponderar e planejar. Então, linha sobre linha é que nós vamos receber revelação, ok? A quarta linha, então, está no versículo 13. Finalmente cheguei à conclusão de que teria que permanecer em trevas e confusão ou fazer como Tiago aconselha, isso é, pedir a Deus. Aí ele diz, resolvi pedir a Deus. Então vamos lembrar que ele leu a escritura de Tiago, impactou ele, né? E aí então ele refletiu repetidamente sobre ela, e agora ele está dizendo, bom, agora cheguei à conclusão de que ou eu vou permanecer na confusão que está, não vou me interessar, né? A verdade mais legal que eu achar eu vou seguir, ou eu vou fazer o que o Tiago está dizendo, pedir a Deus. Aí vem a palavra-chave, que é a quarta linha, resolvi pedir, ou seja, agir. Então, não é só ficar, eu li, me impressionei, achei legal. Quando os missionários ensinam as pessoas, nossa, muito bonita a mensagem e tudo mais, mas a pessoa às vezes não tem a ação, a decisão. Não, eu vou lá ver o que é e o que não é. Muitas pessoas acham que ao ir à igreja já vai assumir compromissos, e não é. Os missionários, na verdade, sempre ensinam que ela não tem compromisso nenhum, apenas ela precisa, é como o exemplo que eu dava quando eu era missionário, quando você vai comer um bolo, você vê o bolo às vezes por fora é bonito, mas você só vai saber se ele é muito gostoso provando. Agora, você não precisa comer o bolo todo, né? Você vai comer um pedaço, aí você pode fazer um juízo, se o bolo é gostoso, se é bom ou não. Assim é como algumas pessoas, às vezes, tem pessoas que vão na igreja e acham, não, enquanto eu não entender toda a doutrina da tua igreja, eu não vou fazer compromisso. Então ele vai morrer e não vai fazer compromisso com Deus. Porque a doutrina, ele vai conhecer linha sobre linha e vai levar muito tempo. Então, hoje, por exemplo, eu já tenho alguns anos como membro da igreja e eu estou aprendendo, cada vez que eu estudo a escritura, eu aprendo mais. Então, essa é a linha sobre linha. Então, uma pessoa que pensa assim, enquanto eu não conhecer do início ao fim, né, é como Alma ensinou, em Alma 32, 21, que ele fala. E conforme falei com referência à fé, fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas, porque você não precisa saber do início ao fim. Fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas, mas ele diz, portanto, se tendes fé, tendes esperança nas coisas que não se veem, mas que são verdadeiras. Essa esperança, como eu já falei em algumas outras aulas, nas escrituras, a palavra esperança vem do verbo esperançar e não do verbo esperar. Esperançar é você agir para depois esperar. Então, uma pessoa que vai na igreja não precisa saber do início ao fim mesmo, porque ela vai morrer e não vai saber tudo, não é? E aí então a esperança, ou do verbo esperançar, é ela agir. Qual é a ação dela agora? Resolvi ir lá e ver, resolvi frequentar algumas reuniões. E aí ela começa a perceber, sentir o espírito. E aí então ela vai tomar as decisões dela. E muito provavelmente a decisão, se ela orar da forma que Moroni desafia, da forma que Tiago desafia, eu não tenho dúvida nenhuma que ela vai ter certeza de que esse é o caminho. E entrando no caminho, linha sobre linha, ela vai receber o conhecimento, a revelação e tudo mais. Então a quarta linha é resolver, agir ou tomar a decisão, né? Então a decisão acertada, perseverar na decisão com o objetivo de completá-la, agindo com fé, como nós falamos, né? Então vamos lembrar lá, a primeira linha que nós identificamos, fazer perguntas específicas. A segunda, buscar respostas em fontes seguras. A terceira, refletir, ponderar, planejar. A quarta, resolver agir ou tomar a decisão. Então, vê, o próprio profeta José Smith, o exemplo dele,
na história narrada da primeira visão, nos ensina essa linha sobre linha, né? E até onde ele chegou com isso. Então, nós vamos ver agora a quinta linha. A quinta linha, nós vamos ver, está no versículo 15. Diz lá, aí quando ele resolveu, ele foi lá no bosque, se ajoelhou e começou a orar. E aí diz lá, apenas iniciara, imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo. E tão sobrosa foi sua influência, que se me travou a língua, de modo que eu não podia falar. Então, quando ele entrou lá, e na verdade nós sabemos que a oposição sabia o que estava acontecendo. E sabia que se ele continuasse com aquilo, a igreja seria restaurada. Então a oposição tentou impedir isso. Então qual é o princípio ou a linha sobre linha para nós aprendermos aqui também, né? Porque quando nós buscamos conhecimento, como eu falei, às vezes na internet nós vamos achar alguma coisa totalmente contrário com a verdade de Cristo, ou a verdade da doutrina da igreja, né? E aí nós temos que aprender a buscar essa verdade em fontes seguras, né? E a oposição vai atrapalhar. Então essas coisas que nós vemos também contrárias à doutrina de Cristo, é a oposição trabalhando, né? Então qual é a próxima linha que nós temos que aprender aqui? Estar pronto para a oposição. Nós aprendemos tudo que nós tomamos a decisão de fazer que agrada a Deus, a oposição não vai ficar quieta, ele vai trabalhar. Lembra Cristo? Cristo jejuou 40 dias, 40 noites e Lúcifer não perdeu a oportunidade. Foi lá para fazer o quê? Para tentá-lo. Quer dizer, se até o próprio Cristo, que era o Filho de Deus, e ele sabia, e ele tentou, ele foi ousado em tentar Cristo, quem dirá nós? Então ele sempre vai. Então se cada um de nós que escolher, não, agora eu vou estudar a Escritura todos os dias, pode estar certo que a oposição vai trabalhar para isso não acontecer. Não, agora eu vou frequentar, na verdade, o templo, e você vai colocar lá no seu calendário quantas vezes você vai fazer isso, a oposição vai trabalhar também para não acontecer isso. Eu vou frequentar todo domingo a igreja sem faltar. A oposição vai trabalhar para você não cumprir isso, porque isso agrada a Deus. Isso cumpre o mandamento, isso vai lhe trazer as bênçãos. Então, a quinta linha sobre linha é estar pronto para a oposição. E toda vez que decidimos seguir ao Senhor, sempre incomodaremos a oposição. Sucesso exige oposição em todas as coisas. Temos que perseverar para vencê-las. Então, nós já temos que estar pronto, que a oposição vai trabalhar, e já temos que estar pronto para dizer para ela o que Cristo disse na tentação, né? Que está escrito também, porque ele usou a escritura, né? E está escrito também que a Deus você não vai tentar. E eu lembro de uma história da igreja, de um homem que ele estava numa reunião e foi pedido doações para os membros. E naquela época os membros em doação eles tinham não assim dinheiro, mas tinham animais, né? E havia um homem que só tinha 2 vacas. E um outro homem que estava do lado dele tinha várias cabeças de gado, né, de vaca. E aí, aquele homem que tinha várias cabeças de gado, ele falou, olha, eu vou doar uma vaca minha. E aquele homem que tinha 2 vacas, ele falou, eu vou doar uma também. E quando ele foi embora, estava indo embora para casa, veio um pensamento na mente dele, olha, aquele homem tinha um monte, só doou uma, você só tem 2 e está doando uma. E ele às vezes parou, né, quando a gente para racionalizar, a gente acaba cometendo equívocos, né? Mas ele sabia que a oposição é que estava tentando ele, né? Só para ele desistir do negócio. E quando ele percebeu que era a oposição falando com ele, ele falou, olha, né, para a oposição, se você continuar falando isso, eu vou lá e vou doar outra. Eu vou doar as 2. E aí ele falou que não ouviu mais. Então essa é uma boa resposta, né? Quando a oposição vier para nos tentar ou querer nos convencer de que não é bom fazer, não é bom ir e tudo mais, a boa resposta é essa, olha, eu vou fazer 2 vezes o que eu falei que ia fazer uma. E aí com certeza a oposição vai parar. É aquela coisa da escritura de Doutrina e Conversa 64, 43, que fala que homens e mulheres terríveis, né?
Então aí a oposição vai saber, não, esse é terrível, não adianta. Se você falar para ele não fazer um, ele faz dois. Então, essa é uma boa resposta, né? Então, a quinta linha, né? Então vamos lembrar lá? Lembrando, a primeira linha sobre linha, fazer pergunta específica. A segunda, buscar respostas e fontes seguras. A terceira, refletir, ponderar. A quarta linha, resolver agir, tomar a decisão. A quinta linha, estar pronto para a oposição. Então é algo que nós precisamos exercitar, né? A sexta linha, então, lembra que eu falei que nós vamos ver 8 linhas, né? A sexta linha está no versículo 20. Então, depois de ele ter ido lá, orado, mesmo a oposição tentado, mas ele exerceu fé e venceu a oposição e aconteceu a primeira visão. Então, imagine, depois dele ter visto o pai e o filho, né? E ouvido deles que nenhuma daquelas igrejas era verdadeira, né? Que ele não deveria se filiar a nenhuma delas, né? Então ele conseguiu a resposta da pergunta específica que ele teve. E aí no versículo 20 diz que ele voltou para casa, fui para casa, e ao apoiar-me na lareira, minha mãe perguntou-me o que se passava, e eu respondi para ela. Quer dizer, Joseph respondeu para a mãe, não se preocupe, tudo está bem, eu estou bem. Então ele disse para ela, aprendi por mim mesmo. E porque ele fez uma pergunta específica, ele buscou numa fonte segura, ele refletiu, ele decidiu, orou, estava pronto para a oposição, venceu a oposição e agora ele sabia por ele mesmo. Lembra que eu falei que ele não entrou no bosque querendo ser profeta, apenas saber qual é a igreja verdadeira. E o nível de fé dele foi tão grande e Deus já tinha preparado isso tudo e ele foi fiel para isso. E aí o Senhor chamou ele para restaurar a igreja. Então foi muito mais do que ele esperava. Então agora ele sabia por ele mesmo. Ninguém mais tirava aquilo dele. Deus falou para ele, olha, nenhuma das igrejas que estão aí é minha. Eu não reconheço. Nenhum deles tem autoridade. Talvez a maioria ou muitos deles têm boas intenções, mas nenhum tem autoridade. E ele disse, você não deve se filiar a nenhuma delas. E aí ele receberia instruções posteriores e o Senhor restauraria ou restaurou como nós conhecemos. Então, esse é a sexta linha. Então, qual é a sexta linha? Aprender por si mesmo. Linha sobre linha. Né? Então, aprender por si mesmo. O esforço exige um esforço pessoal. Não depender do testemunho dos outros. É claro, é bom ouvir os outros testemunhar e falar, nossa, que legal, ele reforçou o meu testemunho e tudo mais. Mas, como o presidente Nelson, quando ele assumiu como presidente da igreja, um dos discursos que ele falou foi isso. Vai chegar um momento em que cada um vai ter que depender do seu testemunho. Então, é bom nós ouvirmos o testemunho de pessoas para fortalecer o nosso. Mas nós temos que buscar ter o nosso testemunho. Eu me lembro uma vez que nós estávamos na missão e nós fomos visitar uma unidade e tinha lá um jovem que parece que ia sair para a missão, alguma coisa assim. E esse jovem disse, ele contou uma história, né, que a mãe dele ensinou para ele e ele falou para a mãe que ele tinha o testemunho da igreja. E a mãe dele disse assim, olha, você tem que ter vários testemunhos. E ele falou, vários testemunhos? Você tem que ter um testemunho da igreja, tem que ter um testemunho que o livro de Mormon é verdadeiro, você tem que ter um testemunho da expiação de Cristo, você tem que ter um testemunho de que essa é a única igreja verdadeira, você tem que ter um testemunho de que o profeta é chamado por Deus. E aí então ele falou que ele aprendeu isso, né? Então, ter um testemunho é de muitas coisas, né? Às vezes a gente conhece, por exemplo, na história da igreja, muitos homens que prestaram grandes testemunhos em púlpito e depois ficaram inativos na igreja. Por quê? Porque algumas coisas vão acontecendo e que se a pessoa não tem um testemunho daquilo, às vezes é a causa do afastamento dela. Então nós temos que buscar testemunho. Então se eu ainda tenho dúvidas em algumas coisas, talvez algumas eu sei já que é verdadeiro. E algumas eu ainda talvez questiono, talvez penso diferente. É buscar ter um testemunho daquilo usando essa linha sobre linha também. É uma pergunta específica. Olha, eu preciso saber por mim mesmo sobre determinado assunto. Vai lá, é uma pergunta específica. E começa a seguir os passos que nós estamos aprendendo aqui. Então vamos lembrar quais são os passos?
fazer a pergunta específica, se você já tem. Depois, buscar essa resposta em fontes seguras. Depois, refletir e ponderar sobre elas, né? E planejar. Depois você tem que tomar uma decisão. O que você vai fazer? E aí, então, está pronto para a oposição, porque a oposição sabe que você vai receber uma resposta e a oposição quer que você continue confuso. A sexta linha é aprender por si mesmo. Então, esses são os passos, se você quiser entender e ter um testemunho de uma determinada doutrina ou ordenança da igreja. A sétima linha, então, está no versículo 21. Aí ele fala que, após ele dizer isso para a mãe, ele diz: alguns dias após essa visão, encontrei-me por acaso na companhia de uns pregadores metodistas, que era muito ativo na já mencionada alvoroço religioso. E conversando com eles sobre religião, aproveitei a oportunidade para relatar-lhe a visão que tiveram. Então aqui é uma outra linha, né? Mesmo talvez eles sabendo que aquela pessoa era de uma outra religião e até era um pregador, um pastor, né, daquela igreja metodista, ele não perdeu a oportunidade de prestar um testemunho, né? Então, a sétima linha é essa, é compartilhar o que sabemos, ou seja, prestar um testemunho. Talvez a gente às vezes não saiba explicar a doutrina profundamente, né? Mas é só prestar o testemunho. Por isso que se você sabe por você mesmo, você tem pelo menos alguma coisa a dizer. Olha, eu sei por mim mesmo. Talvez muitas pessoas vão querer respostas, né, provas das coisas e tudo, mas às vezes isso acontece muito com os missionários, né? Quando eles ensinam as pessoas, e muitas vezes que não, você tem que me trazer uma prova, tem que ter uma escritura que fala isso. E o mais simples é esse. O elder ou assiste e vai dizer: então eu gostaria de prestar o meu testemunho, de que eu sei de que essa igreja é verdadeira e assim por diante. Lembrando desse aspecto, eu me lembro uma experiência, logo quando nós nos casamos, eu e a minha esposa aqui, e eu vim morar em Sorocaba, que eu sou de São Paulo. Um dia eu estava lavando o carro, e aí passou uma dupla de uma outra igreja, batendo nas portas, e aí eu estava lavando o carro, eles me chamaram, aí eles falaram: somos da igreja tal, e nós gostaríamos de deixar uma mensagem, ensinar tal. Aí eu falei: olha, eu sou membro da igreja de Jesus Cristo dos últimos dias e tudo mais tal. Aí ele falou: não, mas nós não podemos vir um dia aí e deixar uma mensagem? Eu falei: pode, não tem problema. E só estava eu e a minha esposa, né? Nós não tínhamos ainda os nossos filhos, eram recém-casados. E aí antes de ir embora, ele perguntou para mim assim: e você vai trazer alguém da sua igreja para essa reunião? Eu falei: não, é só eu e minha esposa. Ah, tá bom. E aí no dia marcado lá, horário, eles vieram, aí veio aqueles dois que falaram comigo e mais um que eles trouxeram da igreja deles lá. E aí então eles começaram a ensinar, ouvindo, e aí eu explicando para eles por que nós acreditávamos, algumas coisas que eles falaram nós concordamos, né? E algumas eu disse para ele: olha, eu respeito o que vocês pensam, mas nós acreditamos diferente. E usei as escrituras para mostrar por que nós acreditávamos daquela forma. E aí, num dado momento, ele percebeu que, né, talvez não ia dar o fruto para ele que ele queria, né, talvez nos converter à igreja dele. E aí ele viu exatamente esse quadro que vocês estão vendo aqui, está na parede da minha sala. E aí ele identificou, ele falou: esse é o José Smith da sua igreja, tá? Eu falei: ele é. Ele falou assim: nossa, eu percebo você e sua esposa, né, que vocês conseguem, a gente vê que vocês conhecem as escrituras e tudo. Como que vocês caíram nessa conversa de Joseph Smith? E que esse é um homem que enganou muitas pessoas e fundou essa igreja e tudo mais e tal. E aí eu disse para ele assim, eu presto o meu testemunho para você de que o profeta José Smith é um profeta de Deus. Respeito a sua opinião, mas eu quero dizer para você que um dia nós vamos estar perante ele. E aí nós vamos saber. E você vai saber que o que eu estou falando é verdade. Embora você pode saber antes, se você orar e perguntar. Mas um dia nós vamos estar perante ele. E aí nós vamos saber a verdade. E aí ele agradeceu e foram embora e não voltaram.
Então, essas são experiências, a oportunidade de prestar um testemunho, sem medo. Por que eu não ia prestar um testemunho para ele? Né? Mesmo ele falando mal, né? Naquele momento falando mal. Para nós, do profeta José Smith, não tem problema, é o que ele pensa, talvez é o que ele foi ensinado, é o que ele acredita. Mas nós aproveitamos e prestamos nosso testemunho dizendo para ele que eu sabia por mim mesmo e que um dia nós estaríamos juntos, né? E nós iríamos ver se é verdade ou não. A 7ª linha, então, é buscar oportunidades para compartilhar o que sabemos. Simplificar, intensificar e testificar. Eu sempre falo que nós temos que ser simples ao ensinar o Evangelho. Né? Nós não podemos ficar complicando. Às vezes tem pessoas que fazem, até em aulas na igreja, competição. Quem sabe a data de nascimento do profeta José Smith? Quem sabe com quantos anos ele morreu? Tá? É interessante, mas qual é a doutrina de eu saber a data de nascimento do profeta José Smith vai me ajudar na minha vida? Nada. Então, é interessante saber, ok, por um contexto, para saber quanto tempo levou isso ou aquilo, quanto tempo, desde que ele recebeu a revelação, desde que ele morreu, quantos anos passou, mas é interessante. O mais importante, né, às vezes é o que eu falo, muitas vezes muitas pessoas ensinam ou ficam, às vezes, perdendo tempo, querendo ensinar se a porta do reino celestial abre de dentro para fora ou de fora para dentro, ao invés de ensinar como ou o que devemos fazer para passar pela porta. Depois que eu passar pela porta, eu vou saber se ela fecha de dentro para fora ou de fora para dentro. Mas às vezes as pessoas perdem tempo ensinando isso. Não, a porta fecha de fora para dentro, ou vice-versa. Ao invés de aprender a entrar na porta. Então, esse é o mais importante. Então, a 7ª linha, vamos lembrar então, a primeira linha, linha sobre linha, é fazer perguntas específicas. A 2ª, buscar respostas em fontes seguras. A 3ª, refletir, ponderar e planejar. A 4ª é resolver agir ou tomar a decisão. A 5ª, estar pronto para a oposição. A 6ª é aprender por si mesmo. A 7ª é compartilhar o que sabemos ou prestar nosso testemunho, respeitando a opinião das pessoas e tudo, mas numa oportunidade que você sentir, presta o seu testemunho. Talvez isso vai mudar a vida de pessoas. Isso vai ficar na mente da pessoa. Que coragem de fazer isso, né? E talvez aquilo vai aguçar mais a pessoa a querer saber mais e o Espírito vai ajudar ela. E por último, a última linha sobre linha, nós vamos encontrar lá no versículo 74. Isso depois, então imagine, depois dele ter tido a primeira visão, ver o Pai, o Filho, o anjo Moroni, e ele pegar as placas e começar a tradução e tudo mais, lá no versículo 74 nós vamos encontrar isso. Aí ele disse assim, e ele não deixou de estudar a Escritura, só porque ele viu o Pai e o Filho, alguns falam, mãe, não precisava estudar a Escritura. Não, precisava. Linha sobre linha. Não é? Aí ele diz, estando então nossa mente iluminada, as Escrituras começaram a abrir-se ao nosso entendimento. E às vezes eu até, na primeira vez que eu li, eu perguntei, mas depois de ver o Pai e o Filho receber a instrução de que nenhuma igreja, depois Moroni, né, por várias vezes apareceu, instruiu, e ele recebeu outras manifestações, ensinos, né? O que mais ele poderia aprender, né? Porque ele diz assim, começaram a abrir-se ao nosso entendimento. Por quê? Porque Deus ensina linha sobre linha. E o verdadeiro significado e intenção de suas passagens mais misteriosas revelaram-se a nós de uma forma que jamais havíamos conseguido antes e que sequer imaginávamos. Então, isso mais uma vez nos mostra uma evidência de que Deus ensina linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Então, a 8ª linha é essa, busca constante de conhecimento. Por mais que nós possamos realmente saber da doutrina, ensinar, dominar, sempre estuda a Escritura. É aquela Escritura da doutrina, Comentos 84, versículo 85. Né? Nem de antemão vos preocupeis com o que é vez de dizer, mas entesourai as palavras de vida. Ou seja, sempre, constantemente. Né? E fazendo isso, continuar a buscar conhecimento sempre e, mais importante, que é o 5º princípio que nós conhecemos do Evangelho, perseverar até o fim.
Então, lembrando para encerrar aqui, a primeira linha sobre linha para recebermos revelação pessoal é fazer perguntas específicas da doutrina ou de um desafio pessoal. Leva pergunta específica para Deus. Mas buscar respostas também em fonte segura. Estuda as escrituras. Às vezes o senhor está dizendo, olha, a resposta está lá. Às vezes estudando as escrituras você vai encontrar. A terceira, refletir, ponderar sobre aquilo que você sentiu ou leu. Depois resolver agir. Bom, como que eu posso fazer melhor para agir isso, para me ajudar na minha situação, na minha dúvida, na minha pergunta, no meu desafio pessoal. A quinta, estar pronto para a oposição, porque você está tomando uma decisão de se alinhar com a vontade de Deus. Então a oposição vai trabalhar para você não fazê-lo. O sexto, aprender por si mesmo, buscar por si mesmo. É bom buscar em fontes, é bom buscar com pessoas que você confia, talvez para te ajudar, mas você precisa saber por você mesmo, como o Nefe fez. Ele aprendeu com o pai dele, a visão da árvore da vida foi o pai dele que teve, ensinou, ele acreditou, teve fé, mas ele também buscou saber por si mesmo. O sétimo, ele não perdeu nenhuma oportunidade de compartilhar ou prestar um testemunho do que ele sabia. Porque quando você aprende por si mesmo, é algo que você tem, ninguém tira de você. E você pode prestar esse testemunho. Não é? Mesmo que a pessoa talvez diga que não acredita, ok, mas você prestou o testemunho. E a oitava linha é essa busca constante de conhecimento. É o que vai fazer nós realmente nos achegarmos mais próximos de Deus. Esse é o caminho, né? Então, com essa lição, com essa experiência do profeta José Smith, né? Talvez se vocês estudarem novamente a história completa, né, Joseph Smith História, talvez vocês vão identificar outras coisas que vocês poderiam considerar como uma linha também, linha sobre linha, para receber revelação e usar na sua vida. Eu aproveitei hoje para compartilhar essas 8 linhas que eu identifiquei. Então, linha sobre linha, preceito sobre preceito. E, por fim, perseverar até o fim. Espero que nós possamos ter aprendido com essa lição também e que possamos buscar saber por nós mesmos, buscando revelação, ter revelação pessoal cada vez mais. E cada vez que nós buscamos isso, a nossa sensibilidade espiritual aumenta. E ao estudar a Escritura, ao ouvir os profetas, esse espírito, essa, na verdade, sensibilidade espiritual, vai imediatamente confirmar verdades e vai nos mostrar coisas que talvez, e muitas vezes, talvez algumas pessoas estão, às vezes, prestando testemunho, dando uma aula, fazendo um discurso, e você ouve alguma coisa que não foi falado. Essa é a sensibilidade. O Elder Bednar, muitas vezes, em lições, palestras que ele faz, devocionais, às vezes ele pergunta, o que é que foi que eu não disse e que vocês escutaram? Então, essa é aumentar essa, na verdade, sensibilidade. Porque as escrituras falam conosco. Não literalmente, mas espiritualmente. Elas falam. Às vezes, numa aula, ela vai falar comigo. Ou ela vai falar com a pessoa que está do meu lado para a necessidade pessoal dela. E assim é o poder de saber por si mesmo. Espero que nós possamos ter aprendido e colocar isso em prática. Até a próxima aula.